E aqui vamos começar, gente, a live com o Gabriel e a Júlia, meus professores do forró. Aqui vamos nós. Estou feliz e honrado com a presença deles hoje. Vamos falar de dança, de forró, de cultura brasileira hoje, de música. Aqui, bem-vindo, Éder. Se tiver perguntas sobre forró, sobre dança, sobre música, fique à vontade. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro pessoal do grupo de salsa também. Pronto, só mais uma divulgaçãozinha aqui. Então, faz uns 5 meses que eu comecei a fazer aulas aqui em Florianópolis, na escola Pé Descalço, né, unidade Florianópolis. É uma escola que começou em BH, né, Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje já tem unidades até fora do Brasil, né. Temos em São Paulo, que eu saiba, né, não conheci lá ainda, conheci o Fuá Forró por enquanto. Quando eu vou para São Paulo agora, pretendo voltar a participar, por exemplo, do estilo Roots e Pé de Serra, que eu tô amando também, com a Natália Militão e outros professores, como a Fernanda, que adorei também, queridas. E também sei que temos Pé Descalço em outros lugares do Brasil, não lembro agora onde, mas temos também, parece que na Rússia, não sei se agora está desativada, e também na Inglaterra, né? Mas certamente os nossos convidados poderão falar melhor a respeito. Eu comecei a dançar forró com as aulas particulares, né? Na Academia da Lagoa, né? Com um casal de professores, que eu esqueci agora o nome deles, acho que chama Luana, e o outro professor, que acho que é companheiro dela, na Marcelo Amin Academia, né? Aqui perto do meu bairro. Ano passado, né? Fiz umas 4, 6 aulas, não lembro direito, e um pouco de Zouk também antes. Mas eu acabei decidindo por ir pro forró, né? Porque eu senti que teria mais possibilidades de, né, utilizar a dança, né, nos bailes, né? Porque o Zouk não tem tanta popularidade, acredito, ainda que haja algumas discordâncias sobre isso, né? Alguns dizem que o Zouk também tá bem legal para encontrar bailes, não que eu tenha encontrado. Vamos ver, quem sabe eu consiga ainda unir-me, né, aos outros zuqueiros, sei lá. Eu comecei também na salsa, né, recentemente, né, tem um grupo de salsa de Floripa que dança na Trapiche da Beira-Mar. Já fui lá em dois encontros e tá bom demais. Tô amando. Convido quem tiver interesse. Bom, nossos dois convidados não chegaram ainda, deixa eu dar um alô para eles aqui. Certo. Bom, dei mais um alô aqui para lembrar eles no WhatsApp. Júlia e Gabriel são meus professores lá na Escola Pé Descalço. Eu também conheci a Escola Dança Ímpar, né? Uma outra escola muito popular aqui na ilha de Florianópolis. Dança Ímpar tem vários estilos de dança, né? Conheci até a Mariana, que comentou, né, que já foi bolsista da Dança Ímpar. Aí lá também tem tango, tem gafieira, entre outros estilos, né? A vantagem lá é isso, né? Dá para fazer vários estilos, mas a vantagem, às vezes, dificuldade de você focar, né, em uma coisa para ser mais especializado, né? Opa, Mural, Marcela, tudo bem, querida? Fazer a live sobre dança e forró hoje, né? E música, cultura brasileira. Tô aguardando aqui chegar os meus professores de forró, né? Opa, chegou aqui o grande Gabriel, com o perfil oficial aqui do PD, Pé Descalço, que apesar do nome a gente não dança de pé descalço, só ele. Às vezes eu vejo mais. Chegou aqui, vamos ver. Já mandei ele entrar, vamos ver se ele consegue entrar. Oba, oba! Aqui estão vocês, queridos. Oi, Oba, oba. Tenta só ficar um pouco mais longe para aparecer melhor vocês dois juntos e botar um pouco mais para baixo a câmera. Opa, massa. Lindos, maravilhosos.
Isso, bota só um pouquinho mais para baixo, que está muito teto ainda. Vamos enquadrá-los melhor na foto. Tânia, bem-vinda. Lia, bem-vinda também. Se quiserem participar, comentando, né? Lembrando de histórias, perguntando. Tayana também. Fiquem à vontade para perguntar coisas, comentar. Estão confortáveis aí, queridos? Gabi, Ju. Estamos ajustando. Beleza, enquanto eu vou dando mais uma proseada aqui, estava contando aqui, enquanto vocês não chegavam, da minha experiência um pouco, né, na dança. Eu comecei a dançar com uma então namorada, tentando resgatá-la, na época em São Paulo, em 2015, mais ou menos. Então já faz uns 8 anos isso, né, em São Paulo. Comecei com rockabilly, né? Um estilo aparentemente um tanto diferente, porém eu sinto várias conexões que às vezes lembro de coisas do rock que consigo aproveitar ainda no forró com vocês também, né? Tem vezes que eu não sei os passos exatamente do forró, mas eu consigo aproveitar coisas que eu aprendi anteriormente, né? E se a gente consegue encaixar no ritmo, vamos que vamos, né? E conduzir corretamente, né? Bom, vamos falar de vocês então. Vou dar a palavra para vocês um pouquinho. Antes disso, só vou dizer que esse é mais um programa de entrevistas que eu realizo semanalmente, já faz uns anos aqui neste canal, que eu passo aos poucos para o YouTube, para ser melhor ranqueado e pesquisado pelo Google depois, né? Eu sou jornalista formado em 2006 pela USP e cheguei a trabalhar na Folha de São Paulo também nesse ano, e lá por volta de 2010, 2011 também, né? Hoje em dia eu só atuo como jornalista neste programa, que eu escolho os convidados, personalidades importantes como vocês. E agradeço muito, estou honrado pela participação de vocês nesta data. Então, por favor, se apresentem para começar, né? O nome de vocês, como é que vocês começaram a dançar e ensinar forró, compartilhar o seu conhecimento aqui em Florianópolis. Bom, eu vou começar, Maurício, porque a Ju ela tá tímida, tá? Mas eu já ofereci aqui para que ela começasse, mas ela quer que eu comece para poder ir quebrando um pouquinho esse gelo, tá? Meu nome é Gabriel, né? Eu decidi aprender forró num baile, né? Onde eu tinha amigos que dançavam e eu não. E nesse baile eu vi como era importante você dançar para poder você ter desenvoltura, né? Conversar com as pessoas, conhecer pessoas, né? E eu vi que eu não sabia dançar e os meus amigos naquela época sabiam e eu não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia, né, conhecer pessoas, né? Eu era muito tímido. E isso era em que época? Faz quantos anos isso? Com que idade? Isso foi aos meus 18, fazem 14 anos. 14 certo. anos. A gente mede em idade, né? Eu tô com 41 agora, você tá com quanto? 34. 44? 34. 34. Ah, 34. Tá. Eu tô mais velho. E daí eu fui, né? Entrei numa aula de dança, porque tinha um amigo meu que fazia, e ele já tinha um outro amigo que era o professor dele, né? Que ele saía. E aí eu gostei bastante nessa aula que chamava Mandacaia, lá em Salvador, né? Que eu sou de Salvador. Pô, nem sabia. Ô, baiano, massa. Salvador, Bahia, O meu professor de yoga do riso também é baiano. Hã? O meu professor de yoga do riso, que me formou nessa técnica terapêutica indiana, também é baiano. Ah, olha só. Baianos são gente boa. Não. Então, daí foi isso. Aí eu comecei e eu fiz muitos amigos dentro da própria escola, inclusive com o professor, né? Amigo de, assim, chamar para casa, né? Fazer churrasco, na época jogar videogame, né? Um bocado de interações interessantes. E aí eu levei para a vida isso, entendeu? Comecei a levar para a vida. Desde então, né, desde lá dos meus 18 anos, eu comecei a aprender a dançar. E aí eu fui monitor de algumas escolas, né? Entrei numa outra escola chamada Cabroeira,
e comecei a desenvolver a minha dança, né? Então, desde lá dos 18 que eu já danço, mas eu foquei somente em forró. Não é a minha principal profissão, né? Eu tenho outra profissão, né? Que é a minha principal profissão, mas hoje em dia eu já considero uma grande profissão, porque além de dar aula, eu gosto de estar lá, né? Então, é mais ou menos isso a minha história. Só para não Perfeito. me delongar, eu vou passar a voz para a Ju aqui. Oi. Fique à vontade. Então, tá. Vou começar pela idade, então, direto. Eu tenho 32 anos, né? E eu comecei a dançar quando eu entrei na faculdade, né? Já adulta, estava Fala com mais alto, não. 22 anos, né? 21, 22 anos. E comecei com um projeto de extensão na UFSC, que tinha inicialmente só forró. Aí fiz um semestre de aula, muito legal, né? É um projeto aberto para a comunidade, além dos próprios estudantes da universidade. E depois, no segundo semestre, eu decidi continuar, achei muito legal. Aí eu fiz um pouquinho de aula de outros ritmos, fiz aula também de samba e de zouk. Aí me apaixonei, virei bolsista de dança de salão e comecei a dançar de tudo, né? Na época eu era bolsista da Cenário, né? Que era na Trindade, né? Fazia bastante aula, bastante dedicação para dança. A gente começa a dançar, começa a achar legal, aí quer ficar cada vez, né, mais envolvida, né, desenvolver mais habilidades. Aí o ritmo que eu acabei me identificando mais na época ainda foi o Zouk, né? Eu fiquei dançando mais tempo de dedicação ao Zouk. Aí teve a pandemia, eu dei uma paradinha e quando eu voltei a dançar, conheci o pé descalço, né? E aí achei fenomenal. Falei, nossa, que legal. Eu dancei com o Gabriel. Falei, olha, você não é daqui, né? Porque é uma dança diferente, né? A gente percebe, né? Eu estava acostumada a dançar forró aqui de Floripa. E tinha alguns passos que eu não conhecia. Eu falei, olha, desafiador, né? Umas músicas diferentes, mais rápidas, assim. Aí fui fazer uma aula e achei muito legal a energia, né? A didática do pé descalço, que é uma didática super organizada, em níveis, né? Que vai ensinando desde quem nunca dançou nada, para aprender o passo básico, até um nível profissionalizante lá, que tem até passo aéreo nos exames. Então, muito legal, assim, pela questão de desafio e de organização sistemática, assim, da própria escola, né? Então, aí entrei lá em 2021, pé descalço, e cada vez me desenvolvendo mais, assim. Aí foi quando a gente começou também a viajar, conhecer um pouquinho das outras unidades, né, de como é a cultura do forró e do pé descalço em si também. E comecei a dar aula, aí curso de formação de professora também, e aí tem sido muito gratificante, né, dar aula, poder ajudar as pessoas a também se desenvolver na dança. E tá me mordendo aqui, meu Deus, cachorrinho. E ver todo mundo se desenvolvendo, né? Quebrando, né, as próprias crenças que tem de que talvez não vai conseguir, e desenvolvendo toda uma comunidade, né, de dança aqui que a gente tem feito. É muito, muito bom. Massa. Uma coisinha técnica só, se puder, abaixa um pouquinho mais a câmera para aparecer menos branco da parede, do teto. Aí fica melhor para aparecer vocês. Perfeito. Foi? Se puder um pouquinho mais ainda, se não puder mais, beleza. A gente vai assim mesmo. Pega a caneca. Acho que é assim, quem sabe, ó. Beleza, vai como der, tranquilo. Só para poder aproveitar melhor, de aparecer vocês melhor. Tranquilo. É o jornalista chato aqui tentando enquadrar tudo bonitinho. Perfeito. Bom, então vocês quer dizer que tem uma outra profissão, né? E como é que você consegue conciliar, né, essa vida de forrozeiros, de dançarinos, com a profissão de vocês? Porque eu sempre tive uma impressão de, no caso, a medicina ser muito exigente, né? Praticamente tem pessoas que eu conheci médicos que mal conseguiam sequer fazer outra coisa da vida a não ser trabalhar, e, né, plantões, mais plantões, assim por diante, né? Podem falar um pouco dessa conciliação? Vai. O que eu faço? Você quer falar primeiro? Pode ser. Então, vai lá. Começa a falar assim.
Como é que foi de mim? Não, então, tem algumas partes aí, né? Tem a parte, né, lá da época da faculdade, que eu me apaixonei tanto por dança que eu falei que tive vontade de trabalhar só com isso, assim, né? E aquele primeiro contato que você se apaixona, assim, tive vontade, assim, né, de me dedicar exclusivamente por um tempo à dança. Tá meio Mas, apagando o seu áudio, tá sumindo sua voz, tá? como? Sua voz tá sumindo um pouco às vezes. Ah, tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto, então. Tá. Às vezes some a sua voz. Agora tá melhorando, acho. Tá. Enfim, hoje eu acho assim que depende mais ou menos do foco e do encaminhamento que você dá para sua vida, né? Assim, a gente tem opção de escolha, né? As pessoas sempre têm opção, né, de ter uma carga horária um pouco menor ou um pouco maior, né, dentro da medicina, né? Em geral, o povo realmente acaba optando por encher a agenda de plantões, né? E às vezes isso acaba tendo alguns impactos na própria qualidade de vida, na própria saúde da pessoa, né? E nessa fase da vida que a gente está agora, né, pelo menos, a gente está optando por deixar uma carga horária intermediária, né, de trabalho na medicina, que não é pouca, né, já é bastante, mas não exaustiva, né? A ponto que normalmente é o mais comum realmente de acontecer, né? Mas desse jeito a gente consegue colocar dentro da nossa rotina outras atividades, né? Atividade física, né? Ter qualidade um pouquinho mais de sono. O Gabi também desenvolve algumas outras atividades, né? Eu também acabo desenvolvendo algumas outras atividades de curso, né? Para especialização. E o pé descalço, ele acaba sendo uma opção é um trabalho também, né? Complementar para a gente, mas também ele traz muita gratificação, então ele acaba tendo algo que também dá energia para a gente conseguir fazer nossas outras atividades, né? E tem aquela teoria também, né, de que quando a gente deixa a nossa agenda vazia, né, e não faz nada, a tendência é fazer cada vez menos coisas, e quanto mais coisas a gente faz, parece que mais a gente dá conta de estar sempre realizando inúmeras atividades. Então é uma questão de dosar mesmo, o que faz a gente conseguir fazer nossas atividades, e o que a gente estaria incluindo que não estaria dando força. E a dança, e o forró, e o pé descalço, eles dão forças para a gente conseguir ter mais energia nas nossas outras atividades. Massa. Também é uma dica até para o pessoal que também tem suas vidas, né, com outros trabalhos, outras profissões, e aí também tem esse desafio de conciliar, né? É um desafio frequente, né? Peraí, eu vou botar quanto para pensar em trabalho, dinheiro, e para minha qualidade de vida, saúde, esporte, né, arte, enfim, né? Infelizmente, continua ouvindo a tua voz sobe e desce, sobe e desce. Não sei por que está acontecendo isso, não sei se é a internet, mas enfim. Se quiser complementar, o caso do Gabriel. Então, no meu caso, foi uma experiência que eu fui empurrado para no início, né? Era um ambiente, no caso, um momento de muito estresse, né? Que é o período ali do vestibular. E eu também utilizei esse momento para poder trabalhar essa questão de estresse. Porque dança é isso, né? Dança a gente trabalha toda a parte de contato, toda a parte de conhecer pessoas, né? Querer interação com pessoas, às vezes, né? Criar amizades, e você acaba se envolvendo nesse meio. E eu acho que o grande quê, né, dos seres humanos é a questão social, né? Então, nós somos seres sociais, então nós queremos interação, nós queremos contato, nós queremos conhecer pessoas, conversar, interagir, para poder até aliviar essa questão dos estresses. E a dança, na minha vida, entrou nesse momento como isso. Infelizmente, eu era uma pessoa que tinha 2 pernas esquerdas. E eu enfrentava muita dificuldade. Eu ainda tenho 2 pernas esquerdas, mas com um trabalho árduo, eu cheguei lá em algum momento que eu ainda não sei bem dizer o que é, mas eu cheguei a um nívelzinho de dança até interessante. E com relação a essa questão de conciliar, né, conciliar a questão do trabalho com dança e do trabalho na outra atividade, né, na minha outra atividade, que é eu sou médico, né? Eu sou médico anestesista. É uma situação bem difícil, na verdade, tá, Maurício? É uma situação bem difícil porque a gente tem que equilibrar o lazer
e o prazer de dançar, né, com a função de trabalho. Por quê? Querendo ou não, a dança hoje, para nós, não é mais um completo lazer, né? É algo que envolve mostrar resultado, trazer resultado, mostrar qualidade, né? E a gente precisa estar cada vez mais se aprimorando para isso, né? Para trazer qualidade de dança, para trazer envolvimento, para trazer emoção àquilo, entendeu? Então, às vezes, isso atrapalha um pouco do ponto de vista de lazer para a gente, né? Mas quando eu era somente aluno, cara, era melhor de todos os cenários. Era o melhor de todos os cenários, porque eu ia no intuito de dançar, de só, né, extravasar emoções, né, conhecer pessoas, né, brincar, aprimorar, né, trabalhar o exercício físico, que no caso da nossa escola, a partir do momento que você chega a determinado nível, você começa a trabalhar demais o corpo, né? E foi isso. E a questão de conciliar a medicina com isso, a gente precisa, né? Nós não podemos ser hipócritas, e a gente precisa trabalhar para poder sustentar também as nossas vidas, né? Então, ainda a dança para a gente ainda não é uma razão de viver, né? Não traz, economicamente falando, conforto, mas traz o necessário, traria já o necessário para nós. Tá? Perfeito. Bom, eu até passei para vocês perguntas que uma amiga minha de São Paulo, ela encaminhou, né? Trazendo um pouco dessa questão de saúde, questões emocionais, né? Dos traumas em relação ao contato físico, né? Que talvez seja uma das questões mais polêmicas no forró. E eu mesmo, antes de entrar nesse universo, sempre era uma coisa muito forte que me chamava atenção. Nossa, quantas pessoas ficam em contato muito próximo fisicamente, né? Então, como lidar com isso, né? Então, só lembrando aqui o que ela perguntou, deixa eu ver. Ela falou, até que ponto meus traumas podem travar o meu desenvolvimento na dança? Enfim, não sei que traumas que ela referiu, talvez questões emocionais, né, afetivas, autoconfiança, entrega para o movimento, coisas assim, né? Não sei se vocês têm experiência com pessoas também que relatam, né, esse tipo de dificuldade emocional para poder ter essa entrega no contato com o parceiro ou parceira, que podem comentar. Então, a gente tem um pouco de experiência com isso e alguns relatos, tá, Maurício? Muitas pessoas, né, procuram a dança como forma de terapia, e a gente já tem alguns relatos, inclusive, de pessoas que, na nossa escola, que melhoraram os seus desenvolvimentos, tanto de contato quanto de capacidade de comunicação, tá? A dança, na verdade, promove isso, né? No meu caso, lá atrás, me ajudou muito nessa questão. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, extremamente tímida, né? E com a dança eu consegui conhecer pessoas, tá? E eu posso dizer que me trouxe muitos amigos que eu levei para a vida, tá? Vários dos meus professores hoje eu sou amigo e a gente conversa, né, via redes sociais e eu levo essas amizades para a vida. Não são amizades que foram efêmeras, né? Aquela amizade de festa. Não, foi amizade que eu levo para a vida porque foram pessoas que eu saía, foram pessoas que eu conhecia a família, né? Foram pessoas que a gente desenvolveu mesmo contato. E eu pude partilhar com pessoas comunicação, né? Treinar a comunicação, conversar com essas pessoas e o contato, né? O contato é fundamental. Então, do ponto de vista, eu posso ficar aqui falando do ponto de vista de como que funciona toda a questão fisiológica, né? Mas eu não acho que isso seja tão cativante, né, para as pessoas que poderiam estar assistindo a live. Entretanto, a gente, só para trazer uma
numa situação acadêmica, a gente tem a liberação de diversos hormônios quando a gente entra em contato com pessoas. Tanto na questão do toque, quanto na questão visual, né? Quando a gente usa os sentidos próximos de diversas pessoas, a gente começa a ter a liberação de diversos hormônios. E esses hormônios, eles são responsáveis por fazer algumas mudanças no nosso corpo. Dentre elas, a gente tem, né, as endorfinas, serotonina, né, dopamina, que são hormônios que vão estar agindo nesse contato físico, nesse momento de contato físico, né, que são hormônios, em sua maioria, que trazem uma questão de satisfação, alegria ao contato, né, ao contato físico. Mas eu vou passar a palavra porque eu já falei demais. Então, essa questão assim de traumas, pelo que eu entendi, seria uma pessoa que tem algumas questões com contato físico mesmo, né? Quando a gente entra na dança, realmente, né, parece um mundo muito novo, né? Nossa, alguns passos especificamente, né? A gente tem o chique-chique, né? Que o pessoal às vezes acha diferente. Mas é interessante pensar que às vezes esse tipo de contato eles vêm mais lá para frente, alguns meses já de aula, a pessoa já vai ter passado pela roda transparente, pela roda branca, né? A gente trabalha esses passos com mais contato mesmo. Lá no azul, né? Quando a pessoa já tem mais de um ano de experiência, né? De forró. Então, como é uma coisa bem gradual, a gente vai bem no comecinho. Assim como para algumas pessoas vai ser difícil pegar o ritmo ou pegar o passo básico, a coordenação motora, para outras pessoas pode ser o contato físico. E o legal é justamente isso, né? A gente começa devagar. Então, lá na primeira aula, uma das primeiras coisas que a gente ensina, né, na experimental mesmo, são as questões de abordagem, né, e de sociabilidade mesmo, né, que seriam algumas questões de deixar assim claro, né, que a gente sempre pode dizer não, né, assim, não se sentiu confortável para abraçar determinada pessoa, para dançar, a gente pode dizer não. Começou a dançar, percebeu que ficou desconfortável por algum motivo, pode agradecer, interromper mesmo no meio, né, muito obrigada, né, em outra oportunidade a gente dança e se retirar. Então, o não, ele está sempre presente, né, para quando você quiser usar. E a gente trabalha não só essa questão, lá no primeiro instrumental mesmo, é abordado o próprio abraço, né, então, só pelo fato de a gente trazer isso de uma forma educativa, acho que já vai ajudando a desmanchar um pouquinho dessas questões de tabu, né. Então, a gente explica o que é um abraço normal de dança, né? Onde que a mão do condutor fica, onde que a mão da conduzida fica, onde que são os pontos de contato nesse momento, né? O que é normal e o que não é normal, porque aí a pessoa às vezes já começa a ir entendendo, assim, não, isso aqui é técnico, isso aqui não pode não ser. Então a gente começa a entender que quando a gente está dançando de uma forma técnica, né, está começando, o foco da nossa atenção está mais em desenvolver a técnica do que às vezes em criar vínculos, né, ou qualquer outra questão nesse primeiro momento, né, de contato. Então, é todo um trabalho de condução e de resposta, e para isso que serve o contato físico. E é a parte mais divertida, né, para quem está sendo conduzido, né, entender para onde vai o movimento, né, conseguir abstrair, relaxar um pouco, né, de tomada de decisão do que vai ser o passo e aprender a se deixar conduzir, né. E é muito especial, né? No começo pode ser um pouquinho difícil mesmo, mas conforme a pessoa vai avançando, ela vai percebendo, nossa, esse movimento é legal de fazer, esse outro também. E conforme ela vai trabalhando os diferentes pontos de contato, né, e de resposta, vai se tornando uma coisa tão gratificante que esse detalhe ele vai se dissolvendo, assim, né? Essas questões elas vão se dissolvendo e vão surgindo novos desafios. Aí vai ser outro tipo de desafio. Agora girar vai ser difícil, agora... E a questão E o PD ele trabalha muito isso, né? De níveis. Então, esse é o legal, nunca vai parar de ter desafio. O primeiro desafio que essa pessoa vai ter pode ser o contato? Pode. Beleza, vamos quebrar esse problema para criar outro para quebrar depois. Então, essa é a ideia. Massa. Pois só para encerrar esse assunto, então realmente a questão do contato físico parece mesmo um tabu às vezes, né, quando a gente vê de fora. Inclusive, tem pessoas que conheço que fazem muito dança, mas individual, né, agora sentem uma dificuldade para juntar para dança de par, né, como dança de salão no geral. E, inclusive, talvez para muita gente, né, e para mim também, talvez,
é um universo tão novo que talvez muito do talvez o prazer que a gente tem nesse contato tão próximo do outro, que tem um ritmo gostoso e tal, essa proximidade com o parceiro ou parceira, lembra até talvez como se estivesse como um casal mesmo, né? E talvez lembre, não sei se o quanto que esse movimento de estar numa dança de par realmente ajude ou prejudique eventuais, não sei, flertes, paqueras no universo de baile, assim por diante, por estar tão junto. O que dá para comentar sobre isso, por exemplo, até? Bom, eu estou dando start porque a Júlia, ela precisa que eu dê o start aqui para ela ir desenrolando, mas vamos lá. Cara, contato, ele vai gerar sempre isso, né? Ele vai gerar essas interações, né? Que às vezes elas vão ser confundidas, né? Eu acho que assim, às vezes pode ser confundida para quem está começando, né? Que ainda não entendeu muito bem para que é, né? Porque, por exemplo, sobre contato físico, né? Quando as pessoas fazem prática de lutas, né? Ou jiu-jitsu, tem bastante contato físico também, não tem? Por que ninguém pensa que ali é um casal que está surgindo necessariamente, né? Então, por que com a dança de salão teria que ter isso? Pode acontecer, mas também se acontecer também qual que é o problema, né? As pessoas, elas, se tiverem, né, disponibilidade, afetivo, interesse, né? Não é no momento da aula, né? Mas é um ambiente que a pessoa vai conhecer pessoas, né? Vai estar em contato. Então, não é algo assim que não é proibido, mas também não é a meta, né? Em geral, né? Em geral, para quem inicia, né, da dança, tem interesse, sim, de sociabilidade, tem interesse em aprender a dançar. E às vezes em conhecer uma pessoa, pode acontecer também, né? Também não tem problema nenhum, mas não é a meta, né? Eu mesmo já tive namorada lá do Nordeste mesmo, que era professora de várias danças étnicas e do ventre, por exemplo, mas não era muito costumeira com dança de par, por exemplo. E quando ela soube que eu tinha prática de dança de par, e nem era tão agarrado como no forró, era rockabilly na época. Ela já ficou com um baita ciúme e falou, deu um ultimato, ou você, ou eu, ou a dança. E já aconteceu também com outra pessoa também que eu tive na época, que também ficou com muito ciúme. Não, agora vai fazer só comigo. Enfim, mas no pé descalço mesmo eu vejo que tem muitos casais, né, que, enfim, não tem esse ciúmeira toda, né, mas não sei se às vezes isso possa acontecer, né. Pode acontecer também, né? Mas aí sempre vai, né? Da maturidade do casal discutir cada ponto, né? Do porquê que isso está acontecendo, né? Aí são questões que extrapolam um pouquinho também, né? Da segurança do casal mesmo, das pessoas, né? É uma questão bem polêmica, né? Essa questão de interação, mas é aquilo que a gente fala, ninguém vai para determinados segmentos, né? De esporte pensando nisso. Por que na dança de salão a gente tem isso, né? Então, eu diria que vai de cada pessoa que procura a dança para a realização daquela atividade, né? Eventualmente a pessoa vai procurar para melhorar a sua comunicabilidade, eventualmente a pessoa vai procurar para poder, né, aprender um novo ofício, né? Tem gente e tem muita gente nessa vida, né, que realmente trabalha com dança, né? E a gente tá com um cachorrinho aqui. Às vezes ele dá uma reagida, mas trabalha com dança. E a nossa vontade é essa também, né? Hoje, né, a gente já pode dizer que a gente trabalha com dança e é uma área que tende a crescer e está crescendo demais aqui no Brasil. Se você for atrás das pessoas que eventualmente visitam o Brasil para conhecer, né, você vai ver que nós, brasileiros, estamos entre os melhores dançarinos do mundo, né? Então, às vezes, as pessoas procuram, inclusive, o grupo, né, o pé descalço em si, pela qualidade de dança, pela desenvoltura, né, pela complexidade da dança, né, que gerou, né, e que se desenvolveu ao longo do tempo nesse trabalho. Então, hoje a gente pode exportar, a gente pode dizer que a gente exporta, né, dançarino. Uau, massa.
Outra coisa que me ocorreu de perguntar é a questão do papel de gênero, né? Porque a gente percebe bem a questão de que na dança de par, né, ou casal, não sei às vezes como dizer, né, de dupla, é, tem, ainda que haja uma certa flexibilidade, inclusive na escola pé descalço, né, de que tradicionalmente, por padrão, né, o homem é o condutor e a mulher é a conduzida, né? Ainda que haja flexibilidade para, se um quiser, o homem pode também ser conduzido e a mulher pode ser condutora também. Porém, são exceções e o padrão não é esse, né? O padrão é o homem condutor. Como fica isso, né, em termos dessa questão toda dos tempos atuais, com o feminismo, com as mudanças de papéis de gênero, a transformação das funções do homem e da mulher na sociedade, né? Enquanto que na dança de par parece que mantém uma tradição que vem de trocentos séculos atrás, né? Que suponho que seja algo semelhante ainda a essa função. Em geral, a gente chama de função principal e função secundária, né? Em geral, assim, a gente sempre explica na primeira aula para as pessoas que elas podem escolher qual função que elas vão querer dançar, né? E, em geral, as pessoas começam praticando apenas uma função. E, realmente, a maioria das mulheres acabam entrando, escolhendo ser conduzidas e os homens, né, como condutores. Mas não é uma regra que a gente coloca. A escolha é livre. Cada um entra como preferir. E algumas pessoas, né, ao longo do tempo, vão se desenvolvendo em uma função e percebem que querem também aprender a segunda função, né? Então, hoje a gente tem no Pé Descalço, além da própria equipe, né, que a gente, em geral, né, todos nós da equipe dançamos nas duas funções, né? Então, a gente faz aula, a gente treina, a gente faz exame nas duas funções mesmo, né? Até para poder ensinar melhor. Mas, além disso, os próprios alunos têm se interessado e alguns alunos já estão fazendo aulas em duas funções. Então, é uma escolha bem livre, porque, na verdade, não tem... A dança não tem o gênero, né? Então, quem quiser aprender e se sentir mais... Não só mais confortável, é mais prazeroso para mim conduzir. Então, faz aula de conduzir, de conduzir. É ser conduzido, então faz aula de conduzir. E pode, inclusive, fazer dos dois ao mesmo tempo, quem quiser, né? Tem 2 dias na semana, né? Dependendo do nível, se a pessoa ficar no mesmo nível, né? Nos dois, né? Ou se ficar em níveis diferentes, consegue conciliar. Então, vai de cada pessoa, né? Em geral, eu particularmente acho mais fácil primeiro aprender uma função, né, principal e depois começar a desenvolver uma segunda, né? Mas o desenvolvimento pessoal é de cada pessoa, né? É individualizado. Gabriel? Eu já fui um pouco mais não sei se é porque eu também estou velho, né? Não sei. Ou sou velho, né? Eu já fui um pouquinho mais arraigado nessa questão, até por conta de regionalismo, né? Mas hoje em dia eu vejo que é uma tremenda besteira essa questão de funções, né? Dentro de dança. Eu acho que o que eu mais gostei nesse desenvolvimento de dança, para mim, foi o crescimento, né, de tudo e o contato. Né? Eu adoro dançar, não importa se você é condutor ou conduzido. Né? Para mim, o que me importa mais é dançar. Eu me sinto bem dançando, eu me sinto bem. E não importa, o condutor ele dança bem, a conduzida dança bem. O que me importa é essa interação. Então, quando eu posso falar assim, que eu tenho um trabalho exaustivo, né, no horário comercial, e quando eu vou dançar, normalmente eu estou cansado do dia, né? E quando eu chego lá na aula, cara, a minha energia muda. A minha energia literalmente muda. Eu saio de um ambiente exaustivo que me sugou ao longo do dia, e quando eu chego na aula de dança, muda. Eu posso falar que eu saio de lá, eu entro triste e saio de lá feliz. Entende? Porque eu dancei. E não importa se é como condutor ou conduzido. Né? Eu saio de lá feliz por conta do contato. E como eu falei já, né, para você, a gente libera diversos hormônios somente ao contato. Né? Um desses hormônios é a dopamina, o outro seria a serotonina, né? E o outro seria a endorfina. Né? Somente ao contato e a exaustão física ali que a dança promove. E todos esses hormônios, eles são hormônios que trazem alegria, satisfação, felicidade. Então, no final do dia, se você
não ficar feliz porque você entrou em contato com as pessoas, você ficará feliz porque você liberou esses hormônios. Então é tudo de bom. Massa. Só fechando esse assunto, então, ah, a questão para mim talvez se pega mais forte desde o começo, quando eu comecei a voltar a dançar, no caso do forró, no Pantai, por exemplo, aqui do lado, era a grande responsabilidade que eu sentia ao ser condutor, papel que tradicionalmente é atribuído ao homem, que no baile, geralmente, eu nunca vejo o homem ser conduzido, né, e também nunca vejo mulher ser condutora, exceto talvez quando vai conduzir uma outra mulher, aí isso pode acontecer às vezes, né, ainda que na escola realmente é muito mais flexível, né, essa situação. Ah, e se você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão desse sentimento de responsabilidade que eu senti, esse peso, nossa, eu tenho que saber, ter mais habilidade para poder conduzir, mas claro também, quando eu também, às vezes também tentei ser conduzido, né, vai, me conduz aí, né, seja com colegas, né, enfim, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, eu senti um baita desafio também, porque é uma baita surpresa, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Tem que estar preparado para tudo. Então é um baita desafio também ser conduzido, porque, pelo menos, por mais que eu sinta essa responsabilidade de conduzir, né? Mas quando eu tentei, eu sei o que vai acontecer, porque está na minha mente, ao menos um instante antes, o que vai acontecer. Agora, a conduzida ou conduzido não tem a menor ideia. Então tem que realmente sentir, né, o que a pessoa quer te comunicar para você agir rapidamente de acordo, né? Poderia eu comentar um pouco sobre isso? Então, na verdade, um ponto que eu acho interessante é assim, é diferente do Gabi, meio que se criou mais em forró mesmo, eu vim da dança de salão, né? Então, por um bom tempo, como eu falei, né, eu fiquei mais no Zouk, né, mas também nos outros ritmos de dança de salão, indo a práticas que eram apenas dentro de escola de dança, né? Então, dentro das escolas de dança também acontecem bailes, né, bailes de dança de salão. E é uma comunidade um pouquinho diferente do que a gente vê nos forrós, né, nos bailes de forrós. E nos bailes de dança de salão é muito comum homens dançar com homem e ser um condutor, um conduzido, às vezes até condução compartilhada, né? Quando existe um diálogo ali, né, na dança, para a construção do movimento. Mulher ser condutora, ser conduzida, né? Cada um dançar com o gênero que quiser, na função que quiser, é muito mais comum. E nos bailes de forró, particularmente, a gente realmente vê pouco isso acontecer, né? Aqui em Florianópolis, pelo menos, né? Porque em BH não sei como mas acho que é um pouquinho mais livre, né? Tem uma cultura um pouco mais forte de forró. Mas eu acho que é uma questão muito cultural, né? Então, como quem é da dança, né, sabe que é natural, né, as pessoas treinarem as funções que quiserem, independente de gênero, independente de sexualidade, é muito mais livre para todo mundo se sentir à vontade para praticar a função que quiser naquele ambiente. E o que acontece muito em forró é irem pessoas que nunca fizeram aulas, assim, né? Que nunca, muitas vezes nunca tiveram um momento educativo sobre dança, né? Esse momento de diálogo que a gente tem logo na primeira aula, né? De explicar sobre questões comportamentais, né? Questões de abordagem, né? Então, acaba que os preconceitos, eles acabam, às vezes, falando mais alto, né? Nesses ambientes e essa liberdade, tipo, não acontece. E também porque se você nunca fez aula, né? Às vezes é mais difícil você dançar numa função que você não está acostumado, né? Então é mais fácil você se propor a dançar na função que você faz aula que você observou, né? Pelo menos por mais tempo. Uhum. Eu acho que é isso mesmo, é cultural e cultura a gente sabe como né? Dependendo do ambiente que você vai estar, vai ser diferente, né? Então a questão é um desafio inclusive nosso, né? Às vezes, quebrar um pouquinho, né, esses preconceitos. Então, por exemplo, quando a gente vai, né, às vezes dançar, né, às vezes eu danço como condutora e o Gabi como conduzido. Acontece também. A gente vai dar uma aula, né, quero demonstrar alguma coisa. Então, a gente, às vezes, vai pode poder até estar gerando um certo impacto naquele ambiente, né. A gente, claro, nunca vai ficar indo totalmente contra, né, a cultura do local, mas a gente tenta levar isso como algo natural, né. E aí? Gabriel? Eu acho que ambas as funções eles têm grande impacto na dança, né, Maurício? Então,
eu não acreditaria ao condutor, né, ou condutora, essa grande proatividade, né? Eu acho que ambos ali estão em uma conversa, né? Estão se conversando durante a dança. Lógico, não é uma conversa verbal, é uma conversa mais não verbal, mas o contato em si mostra essas conduções, né? Mostra essa conversa, porque ninguém que dança de maneira bela, de maneira, né, artística, não está conversando entre si ali naquela dança. Entretanto, na dança em si, até certo ponto, até certo momento, a gente tem uma função pré-definida para poder ensinar o aluno, né? Chega a determinado ponto que as coisas mudam, né? Entra-se numa complexidade de dança avançada, onde você tem uma condução compartilhada. Não sei se eu me faço entender, né? Falando desse conceito, que é um conceito um pouco mais complexo e avançado de dança. Então, essa condução compartilhada permite que ambos os atores ali naquele momento possam interferir na dança de diversas formas, né? Então, falando em condução compartilhada, a gente já entra num outro momento de ensinamento, né, de dança em si. Então, nessa condução compartilhada, a gente vai ter a parte do receptor e a parte da pessoa que está aprimorando ali a dança como condutor ou conduzido, né, de forma compartilhada. Eventualmente, um assume a forma de condução e o outro de conduzido, e o outro assume, né, em outro momento, essa outra troca. Às vezes em instantes muito tênues, não necessariamente assim, um tempo da dança assim, outro tempo não. Às vezes aí o tempo de respostas é um pouquinho mais rápido também. A pessoa está conduzindo e de repente alguém propôs quebrou aquela resposta esperada, né? A resposta que a gente geralmente espera. Aí quem está conduzindo entende, aqui vai mudar. E aí vai reconstruindo e aí é muito legal, né? Que é uma dança muito criativa, né? Porque a gente sai de algo construído e vai desconstruir. Mas tem que lembrar sempre, né, que pra gente desconstruir, primeiro a gente constrói, né? E dentro de baile... mesmo, no Pantai às vezes aconteceu já. É bem raro, mas aconteceu já que eu fui dançar com uma moça e ela sentiu vontade e começou a me conduzir. E eu, tudo atrapalhado, porque eu não estou acostumado a ser conduzido, tentei flexivelmente, né, acompanhar ela, né? E foi engraçado, foi divertido também. Esse é o grande quê, entendeu, Maurício? É ser divertido em todas as funções, entendeu? Não tem essa de... A gente, pelo menos, prima por isso, né? Trazer a dança como uma forma divertida e não esse impacto, essa imposição de condutor e conduzido. Não. O importante é a diversão. Num segundo momento, quem sabe a gente tem essas definições, né? De condutor e conduzido. Bom, estamos aqui, já faz acho que uns 45 minutos. Logo é bom a gente encerrar, que eu prometi uma meia hora, no fim já passamos um pouquinho. Mas é importante talvez falar a questão do forró no contexto das danças e da cultura brasileira. Isso eu acho que é uma coisa bem interessante de comentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês veem isso, né? Por que vocês escolheram o forró entre tantos estilos de dança que existem no Brasil e no mundo, né? Primeiramente, o que diferencia o forró a ponto de ter permanecido no forró, ao invés de, sei lá, na salsa, no tango, no sertanejo, gafieira, entre outros? Eu quero fazer primeiro. Aí, eu vou começar e aí vai quebrando. Então, eu iniciei no forró porque era o estilo de dança mais que prevalecia mais no ambiente onde eu fui criado, né? Onde tinham mais pessoas envolvidas com aquele estilo de dança. Então, se tinham mais pessoas envolvidas com esse estilo de dança, maiores seriam as oportunidades de treinamento, né, com aquela dança. E depois de um tempo, né, o que me deu mais razão ainda para continuar no forró foi que nós conseguimos, né, a nacionalização do forró. Então, hoje, eu acho que a partir de 2022 ou 2021,
saiu um regulamento que tornou o forró nacional. Então, o forró é nosso, o forró é brasileiro, né? Então, mais do que nunca, depois dessa intimação, praticamente, falando assim, né, eu me sinto na obrigação e no dever de aprender essa dança, né, esse estilo de dança, e ensinar. Porque, para mim, é o melhor estilo de dança na atualidade. Não que os outros não sejam bons. Inclusive, hoje eu já estou aprendendo Zouk e criei um especial interesse por bachata, por conta das músicas, né? Então, basicamente esse o motivo, né? Esses os motivos. Eu particularmente não tenho, né, essa exclusividade, né, de dançar só forró, né? Então eu ainda gosto muito de dançar Zouk, né? Que foi o meu ritmo aí, 10 anos de Zouk, né? Já dancei bastante, adoro. Gosto bastante de samba de gafieira também. Então, não é uma exclusividade, mas o forró, particularmente do pé descalço, ele tem alguns pontos assim que eles fazem vincular um pouquinho mais, né? A questão de nível de complexidade, né? Até do sistema, como funciona a didática, né? Os encontros, né, de exames semestrais que acontecem em Belo Horizonte, é uma grande reunião, né, de pessoas, né, que se propõem a aprender esse estilo, né, especificamente, né. Então, e aí a gente vai fazer o encontro e essa linguagem, ela é comum a toda aquela galera que está lá, né? É muito motivador. E, além disso, né, as próprias músicas, né, do forró, elas são muito positivas, assim, né? Geralmente falam de amor ou de luta mesmo, assim, né? Porque tem várias músicas, né, que a gente fala, né, que a vida é batalha, né? Então, ela tem... a própria didática, ela traz isso, né, de você ir contra, né, no sentido dos seus medos, né, e as suas dificuldades, e superando, né, todas as suas dificuldades, uma a uma, e tem tempo, né, porque a gente começa do basiquinho e vai até questões muito complexas dentro da dança mesmo, né, então chega momentos que a gente tem trabalho de grande velocidade, que envolve resistência física, então até o nosso compromisso em estar cuidando, né, de saúde, né, para estar dando conta, às vezes, de dançar música bem rápida, né, por tanto tempo, né, para quando a gente chega lá no final, né, para exame, né, que é esse exame antes de fazer o exame do último colar, a gente tem esses cuidados, né, a nossa própria expressão, né, da dança. Então, o pé descalço eu acho legal, porque ele contempla, assim, de uma forma muito organizada, muitos espectros, assim, espectros, né, da dança e do próprio desenvolvimento pessoal da pessoa, né? Então, junta a questão de a música ser alegre, de colocar para cima, de estimular sempre que a pessoa vá atrás de superar os seus obstáculos, né, de ir atrás dos desafios e resolver, né? Então, acho que isso é uma coisa muito para frente, né? E acaba motivando a gente a querer estar sempre ali e tão boa que a gente quer ensinar para os outros, né? Para as outras pessoas, para elas também virem junto com a gente. Bonito o depoimento. Inclusive, minha mãe acabou de entrar aqui e quando eu fui para São Paulo encontrá-la, ela falou que também queria aprender a dançar. Só que quando eu tentei chamar ela para dançar, ela não teve jeito. Quem sabe alguém me ajudem a convencê-la. Então, tem pé descalço em São Paulo, hein? Tem 3 unidades, né? Pinheiros, ABC e Canto da Ema. Então, ela pode fazer uma aula experimental em cada, ver se é onde ela se sente mais confortável, simpatiza. E a dança é para todos, né, Maurício? A dança é para todos. Não existe distinção nenhuma de quem pode, de quem deve, de quem não poderia dançar. Né? É para todos e todas, né? E todas. Não sei, né? Talvez. Para todo mundo,